Senhoras e senhores, tenham todos um bom dia. A gente está começando o episódio 1, entrevistar o legislativo, os vereadores que assumiram aqui a partir do dia 1º de janeiro. Estou aqui com ele, nos recebeu, nos dando a honra de receber em seu gabinete presidencial. A honra é toda nossa, né? Antônio Cleiton de Souza Menezes, o homem nascido em 15 de julho de 1974, popularmente conhecido como Professor Cleiton, diga-se de passagem, professor de ensino fundamental, formado, pós-graduado, ensino superior, e nos deu a honra e o prazer de nos receber aqui. Foi candidato pelo partido do PDT, 1, 2, 3, 4, 5, era a sua sigla, né? Seu número de campanha, que foi uma campanha acirrada, diga-se de passagem, né? Foi muito difícil, mas muito interessante. E mais quis o destino, Deus também, que o professor Cleiton desta vez fosse eleito, né? E teve uma votação expressiva. Mas vamos lá para o que interessa, né? Sentado aqui na sua cadeira, em seu gabinete, nos dando o prazer e a honra de poder bater um papo e passar para a população de Pentecoste como vai ser ao longo desses 4 anos. Primeiramente, queria que o professor também se apresentasse aqui para que a gente, né, que as pessoas pudessem, para quem já conhece, conhecer um pouco mais, para quem ainda não conhece, passar a conhecer o professor Cleiton. Cumprimentar você, Roberto, e agradecer a sua presença, agradecer sua amizade, que não é de agora, é de longa data. Queria cumprimentar também o meu amigo Marcos Crin, que é o diretor da TV Conquista, que está aqui conosco, né? E também agradecer pela presença e pela amizade de longa data. E dizer que você realmente falou aí, né? O professor Cleiton, ele tem uma longa história como professor, por isso que eu fiz questão, né, de registrar a candidatura como professor. Eu sou funcionário público municipal há 27 anos, no município de Pentecoste. Então, sou professor do ensino fundamental, mas eu também sou professor do ensino médio e sou professor de nível superior. Então, eu já lecionei tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como no ensino superior. E tenho uma boa formação, graças a Deus. Sou nascido, né? Eu não nasci em Pentecoste porque... né, mas é filho de Pentecoste. É uma história curiosa, porque a minha mãe saiu grávida daqui, né? Aí o meu pai arranjou um emprego ali no Maracanã. Quando nós chegamos lá, meu pai não conseguiu fechar o emprego e a minha mãe acabou, né, tendo um bebê, que era eu, e quem fez o parto foi meu pai lá no Maracanã. Então quer dizer que nessa história 50% pentecostense, 50%... meio Pentecoste, né? Então assim, aí a gente veio embora com 15 dias e desde 15 dias de nascido que eu... Mas o importante é que o registro que é pentecostense. Pentecostense, cidadão pentecostense, inclusive dado o título, né, do ano 2022 pela Câmara Municipal. E agora eu estou nesse desafio novo, digamos assim. Eu lecionei em muitas escolas, fui diretor de escolas municipais, como a escola Valdemar Alcântara, na época era a maior escola do município. Eu fui diretor isso há 20 anos atrás. Depois fui diretor na escola Vicente Feijó, fui diretor na escola Etelvino, né, de ensino médio. E depois de tanto tempo eu fui convidado, né, para trabalhar na Secretaria de Educação do município, onde fui coordenador geral e depois fui secretário também por um período, né, aproximadamente 1 ano. E nos últimos 8 anos eu fui convidado para ser secretário da Assistência Social, onde eu fiz um trabalho, né, e aí não sou eu que digo, é a população. O povo deu a resposta. Um trabalho diferenciado. O povo respondeu. Um trabalho diferenciado. A gente conseguiu fazer um bom trabalho, principalmente muito próximo, né, ao lado daquelas pessoas menos favorecidas. Então, as pessoas reconheceram esse trabalho, tanto que eu não pensava em ser candidato, tanto muita gente me perguntava, você vai ser candidato a alguma coisa? Eu digo, não, eu pretendo militar só porque eu sou concursado há 27 anos na Prefeitura Municipal, mas aí
de tantas pessoas fazer esse apelo, eu resolvi colocar o nome à disposição e fui aceito. Ou seja, a voz do povo e a voz de Deus. E fui bem aceito, porque se você imaginar que nós tínhamos mais aproximadamente 92 candidatos, se não me falha a memória, e de todos esses candidatos, eu fui o candidato mais bem votado na sede do município. Foram 801 votos só na sede do município. Então, de todos os parabéns. Não estava sabendo dessa... Eu costumo passar um pente fino antes de vir para os meus entrevistados, aí eu não consegui colher essa informação tão perfeita. Eu andei pouco na zona rural por conta do período, quando eu decidi ser candidato, eu estava muito próximo da eleição, e aí eu achava que se eu fosse para a zona rural, a gente deixava de visitar muitas casas aqui, principalmente nos bairros periféricos, onde a gente tem mais entrada. E aí eu acho que eu acertei na estratégia. E diga-se de passagem que nos seus 8 anos, né, à frente da pasta, lutou muito, ajudou muito, né, e por isso mesmo que as pessoas insistiram para que você fosse candidato, você foi, e o resultado está aí, foi bem aceito pela população. Agora, nesse período que a gente vive, professor, eu vou chamar de Cleiton, que é meu amigo. Pode, né? Ficar à vontade. Vou ficar bem. O que é que você espera nesses longos tempos? A gente sabe que não são tempos bons, né? Não vivemos em tempos bons, mas que eu acredito que com toda a sua inteligência, a sua sabedoria, sempre vai ter um jeitinho para que a gente possa resolver e sanar os problemas. O que é que o professor espera ao longo destes 4 anos? Roberto, você mesmo falou, as dificuldades não são de agora, né? Eu como fui criado numa família com muita dificuldade, você vê que naquela época não tinha Bolsa Família. Então, não existia. Quando você não tinha o pão, o arroz, o feijão, não tinha mesmo, né? E assim, a gente conseguiu superar essas dificuldades, né, com muita criatividade, com muito trabalho. Eu lembro, eu contava isso esses dias ali, o Chico Pontes, inclusive, confirmava isso, o Chico Pontes, dono da padaria ali, que às vezes na dificuldade a gente fazia o quê? Eu e mais 2 irmãos meus, a gente ia lá se oferecer para ficar trabalhando na padaria, porque era questão de inteligência. Lá tinha como a gente comer, se alimentava com pão, trabalhava o dia todo e no final ainda recebia um agrado, que às vezes era só em pão, em bolacha, para levar para os irmãos. E assim a gente foi vivendo, superando essas dificuldades, né? A gente vendia picolé na rua, vendia cerveja, vendia peixe, que era comum as pessoas, os pescadores chamam a gente, olha, você quer ganhar um dinheiro e vender isso aqui para mim? Então assim, e hoje é diferente, hoje a nossa realidade, eu queria me dirigir principalmente ao jovem. Hoje a vida é muito mais fácil do que o que era, né? Hoje, quando a família tem muito pouco, ela tem um Bolsa Família que, se for bem gerida, ainda dá para se mover, não dá para resolver tudo, né? Mas você tem escolas de qualidade aqui no município que você pode entrar e, se você se dedicar, você rapidamente, né, como mesmo você falou, no final do ensino fundamental, do ensino médio, que é todo gratuito, você ainda pode fazer um Enem, né, ser contemplado e fazer uma faculdade de qualidade. Ingressar na faculdade de qualidade, né? No UFC, né, Universidade Federal do Ceará, na UES, enfim, na FIC, na Estácio, aqui e a prefeitura ainda dá o transporte diário de ida e volta, né? Então, quer dizer, o que a gente pode fazer hoje é tentar manter essas conquistas, ampliar essas conquistas, né? Estimular essa juventude a querer realmente vencer na vida. E eu acredito que dá para vencer. Eu sou testemunha. E a única forma de vencer é estudando. E a única forma, né, a única forma e a mais interessante é superando as dificuldades na educação. Porque a educação hoje, ela viabiliza essa porta de transformação da própria vida da pessoa, né? Então eu acredito muito. Eu acredito no município. Você me perguntou o que eu espero dos próximos 4 anos. Eu tanto espero e desejo também que seja um sucesso, né?
um sucesso não só o meu trabalho enquanto vereador, porque eu vou trabalhar muito. Hoje eu tenho... O desafio é grande. Já tenho elaborado alguns projetos muito interessantes, né, na educação, na saúde, na assistência social, enfim. E aqui eu não vou falar sobre os projetos, mas depois nós podemos... É por isso que eu falei, é o primeiro episódio, né? O tempo é pequeno e tem uma coisa, não adianta a gente falar... Se você se entregar de bandeja, né? Se eu falar antes de apresentar os projetos, aí eu estaria possibilitando, inclusive, né, das pessoas não conhecerem bem o projeto e começar, inclusive, a criticar e tudo. E tem questão de alguns vereadores, né, também tem alguns projetos que eu faço questão de conhecê-lo apenas só no momento da apresentação. Isso. E eu tenho certeza, pela qualidade dos vereadores que foram eleitos, ontem eu tive com eles quase todos, né, a gente já saiu nos gabinetes, né, cumprimentando, conversando. Tem pessoas que são amigos de longa data. Eu tenho 2 vereadores aí que foram meus alunos, né? Então, poxa, cara, que legal. Estudantes. Que legal. Então, assim, eu fico muito feliz e tenho certeza que os bons projetos serão todos aprovados, né? Não só os meus, mas também de todos os vereadores. E eu tenho certeza que, inclusive, eu tive essa conversa com o chefe do executivo, com o doutor Vicente. A gente não pôde ajudá-lo na campanha porque eu estava, né? Eu votei na candidata que perdeu, que foi a Ilana, né? Mas eu disse para ele depois das eleições, nós conversando, batendo papo, ele me pedindo inclusive esse apoio, né, durante a campanha, durante os 4 anos, e eu disse que estava à disposição, né, o que fosse bom para o município, ele podia contar comigo, contar com o meu apoio, contar inclusive com a minha defesa dentro da Câmara. Isso para mim não é, pelo contrário, eu conheço ele, sei que ele é uma pessoa bem intencionada. E também falei, inclusive, que se eu perceber que algum projeto não seja tão bom para o povo, porque às vezes quem apresenta o projeto acha que é bom. Então, deixa eu entender, se não for benéfico para a população, professor Cleiton... Não pode contar não conte com o professor Cleiton. Eu tenho isso na minha cabeça, eu não vou ser vereador de situação de oposição. Eu sou um vereador para defender os interesses do povo. O que for bom para o povo, eu defendo. O que eu acho que não é bom para o povo, eu vou acabar, né, defendendo o contrário, digamos assim, né? A não aprovação de algum projeto ou a volta, porque às vezes você volta o projeto, ele é refeito e acaba, né, sendo um efeito maior. Isso. Eu vou só lhe dar um exemplo concreto que hoje eu assisti, né, no rádio, né, no Alerta Geral, por exemplo. O município de Sobral, ontem, né, teve que voltar atrás e derrubar a taxa do lixo. E hoje Fortaleza está fazendo a mesma coisa. E na época eu sempre dizia para os amigos mais próximos, dizia, rapaz, é uma loucura você defender a taxa do lixo, que vai prejudicar toda uma população. Toda a população, né? Porque era muito caro. Não é porque a taxa em si, é porque eles cobram uma taxa muito cara para a população inteira. Então, devia, né, já que a gente paga tantos impostos, então assim, um projeto com uma taxa de lixo, jamais, né, teria o aval, o voto do professor Cleiton, por exemplo. Né? Por exemplo, a aprovação do professor Cleiton. Só um exemplo que aconteceu em Sobral. Não é um caso de Pentecostes, mas são casos a se pensar. São casos que poderiam acontecer em outras, né, em outras... Os 2 municípios tiveram que voltar atrás e hoje estão, né, e por unanimidade, todos os vereadores votaram a favor da extinção dessa taxa que só foi criada há 1 ano atrás. Então, assim, a gente vai ficar muito atento, né, dentro do Parlamento Municipal. A gente vai ficar, eu já me associei a todos os vereadores, disse que qualquer projeto, né, que seja interessante para o município pode contar com o meu apoio, assim como eu já pedi o apoio para os meus projetos, né, que eles analisem bem, que eu tenho certeza que vão analisar e com certeza aprová-los, para a gente fazer essa parceria para melhorar o município nesses próximos 4 anos. Esse é o meu desejo, né? Eu acho que nenhum cidadão de bem no município hoje está pensando o contrário, né? Tá torcendo contra, não. A gente está torcendo a favor porque a gente acredita, né, que o município pode ser melhorado e se ele melhorar, não melhora
os políticos, vai melhorar as pessoas, a vida das pessoas, sobretudo aquelas pessoas mais... Qualidade de vida das pessoas. Mais carentes, mais vulneráveis. Meu amigo Cleiton, você tratou no assunto e a gente também vem batendo nessa tecla, eu falo com o meu diretor sempre, e usar também da imparcialidade, né? A gente aqui não está para A, para B, para falar de passado ou do que vai vir pela frente, do momento atual. A gente torce para que o município realmente consiga dar qualidade de vida para o funcionário público, que a gente sabe que, né, é difícil também a vida de quem trabalha, e principalmente para quem não trabalha, para quem ainda não tem o seu emprego, né? Sabemos a dificuldade, diga-se de passagem, não estamos falando de Pentecostes, estamos falando nacionalmente, né? Que as dificuldades acontecem aqui, acontecem em Fortaleza, acontecem em todos os estados e também no país inteiro, né? A gente vê muita coisa... Roberto, que inclusive você tocou num ponto interessante, e eu na minha posse eu proferi um discurso pequeno, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu falei, né, que nós temos hoje 5 desafios grandes no município de Pentecostes, por isso que você falou aí dos próximos 4 anos, e eu dizia isso no meu discurso. Então vamos lá. Eu acho que o primeiro desafio é essa questão do desemprego, né? Nós temos que diminuir o desemprego, ou seja, aumentar o emprego. Nós sabemos que esse problema da fábrica Paquetá não foi um problema localizado, foi no Brasil todo. Isso. Onde ela tinha, né, que é um problema proveniente da pandemia. Ou seja, num período de 4 anos as pessoas não compravam sapato. Né? No mundo todo, não era só aqui, era no mundo todo. Você estava trancado em casa, você diminuiu a compra, você não tinha como gastar o soldado. Então isso afetou esse ramo, né, o ramo calçadista. Pegou em cheio algumas empresas, especialmente as maiores, e a Paquetá está pagando preço alto por isso, mas nós precisamos muito, né, fazer com que a gente consiga diminuir o desemprego. E eu acho que, inclusive, também flexibilizar essa questão para não ficar só em sapato. Seria muito interessante que nós governantes, os vereadores, prefeitos, deputados, as pessoas interessadas no município de Pentecostes, tentassem trazer, né, uma variedade maior de produtos. Porque aí, quando um entrar em crise, o outro segura a economia do município. Então, essa é uma lógica interessante que a gente tem que pensar daqui para frente. Eu participei do governo do prefeito Bosco 8 anos, eu sei que ele fez muito, né? Mas tem algumas coisas também que, fora o desemprego, precisa ser melhoradas. Eu vou dar aqui um exemplo concreto. O cemitério municipal. Hoje, quem vai enterrar um ente querido, hoje tem uma dificuldade imensa porque você não tem espaço físico mais, né? Você tem um cemitério com mais de 100 anos, onde as pessoas eram pequeno e as pessoas foram falecendo e aí foram sendo colocadas de qualquer jeito. Então, eu acho que é um desafio, né? Até para a gente tem que dar dignidade às pessoas também depois que elas morrem, né? Com certeza. A gente teria, nós governantes, pensar, é um outro tema que eu acho que tem que ser discutido, tem que ser melhorado, né? Além disso, né, nós temos, eu queria dizer aqui para você que o desemprego, né, o cemitério, a questão do lixão. Quem mora hoje no bairro da Vila Nova, quem mora hoje no bairro da Pedreira, quem mora ali entre a Pedreira, eu acho, né, o centro está sendo afetado também. O centro da cidade começou agora há pouco tempo, mas esses bairros já vêm sofrendo há anos. Isso. Então, assim, eu sei o quanto é difícil. Eu via lá, né, o secretário de Meio Ambiente, né, com as mãos na cabeça, sem saber, porque o governo ele engessa muito essa questão de tirar o lixão para um outro local. Mas tem que ser buscada uma solução a nível estadual, a nível nacional, né? Isso não é um problema só do Pentecostes, é um problema de muitos municípios do Brasil, mas tem que ser encontrada uma solução para ser retirado aquele lixão ali, ser tratado, ser colocado em outro local que não afete a população diretamente como está afetando hoje. Então, isso e principalmente as pessoas mais idosas, né? Que pra gente, que é um pouco, tem saúde, somos um pouco mais jovens, a gente sofre inalando aquela fumaça, né, cara, prejudicial à saúde. Ontem até eu estava passeando na cidade, ontem à noite,
a 15 de novembro estava com aquela neblina de fumaça por volta de 9, 10 horas da noite, cara. Aí nós falamos em três pontos, o desemprego, o cemitério, o lixão. Aí nós temos outro problema, o açude. O açude, a gente precisa, cartão postal. A gente precisa devolver o açude, e aí não é um problema de... Né, não foi nem o prefeito que criou esse problema, na realidade a natureza criou esse problema e nós temos que buscar uma alternativa. Essa alternativa não vai vir só do governo municipal. Eu acredito que só o prefeito sozinho ele não vai, mas a Câmara de Vereadores, o prefeito, os deputados, o governador, nós temos que encontrar uma solução para a gente tirar essas baronesas, para a gente devolver o açude de Pereira de Miranda como não só um cartão postal do município, mas como uma fonte de renda. Porque nós sabemos, quem tem aqui mais, nós somos mais ou menos da mesma idade, eu acho que nós somos da mesma década, nós estamos na década, nós somos da década de 70, a não ser que a cantora seja uma cantora famosa que tem no Brasil, seja um pouco mais nova. Nós sabemos que ali chegava, né, um domingo, você chegava a contar 30 ônibus, 40 ônibus, né, lotados de pessoas que vinham, cada um trazia um dinheirinho, um pouquinho e tal, mas aí acabava sendo um montante interessante e a economia do município, né, se movimentava, principalmente naquele bairro que está praticamente morto, o bairro ali, tá parado, né, próximo ali da parede do açude, certo? Então esses são problemas que nós temos obrigação, né, de tentar solucionar nesses próximos 4 anos. É um vereador que vai fazer isso? Não, mas o vereador ele pode, né, instigar um movimento, por exemplo, onde a gente busca, reúne os vereadores, vai no prefeito, o prefeito vai no deputado, vamos fazer uma comissão e até a Comissão de Meio Ambiente do Estado do Ceará, depois vamos ao DENOX buscar, né, apoio no diretor-geral do DENOX para vir, ou seja, nós temos condições de buscar alternativas para resolver esse problema, né? Que não é um problema pequeno, é um problema grande. Grande. Nem é de agora, né? Esse do nosso açude é um problema grande. Então nós temos esses problemas a serem resolvidos, tem outros problemas no município, nós temos diversos outros problemas, mas eu acho que esses que eu estou falando nesse momento são problemas mais pontuais, graves, né? São os pontuais que elas serem cuidados. E o quinto eu diria que seria o quê? O concurso público municipal. Oxe, né? É o sonho. Eu acho que é um concurso... É um sonho. É um concurso mesmo, né? A gente não pode estar fazendo só processo seletivo. Eu acho que eu sou concursado há 27 anos. Quase 3 décadas. Eu, graças a Deus, eu já passei em 18 concursos públicos na minha vida. Então, assim, poxa, a maioria das coisas que eu consegui... Tá vendo aí? Você tá vendo aí, internauta? Professor Cleiton, aprovado em 18 concursos públicos. A maioria dos concursos, das coisas... Seria bom se pudesse assumir 18 concursos públicos. Não pode, né? Eu já me arrependi de alguns. Eu passei no concurso da Petrobras e na época não quis assumir, no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça do Estado. E aí depois eu optei por ser professor. Na época eu tinha sido aprovado em três concursos e deixei a possibilidade de ir para a Petrobras, para o Tribunal de Justiça, e fui, né, ser professor aqui no município de Pentecoste, onde eu não me arrependo, né? Eu consegui fazer muitos amigos. Mas o concurso público hoje, nós temos aí em média, né, entre 650 e 700 funcionários públicos que são terceirizados no município de Pentecoste. E é muita gente. Eu acho que dá para se fazer um concurso, né, efetivar essas pessoas, e aí a gente trabalhar com uma quantidade de profissionais mais estabilizados, digamos assim, né? Porque assim, a instabilidade no emprego, ela causa muita preocupação. Uma desarmonia, inclusive, mental na pessoa, porque a pessoa não sabe se ela está empregada hoje, mas não sabe se vai estar no dia de amanhã. Você então falou o concurso público ele dá essa estabilidade. Você falou numa palavra-chave aí, em toda a sua, agora falando em concurso público, cara, é o mental. É o que a gente está sofrendo, né, cara? Eu não passo por isso, mas eu tenho pessoas muito próximas de mim que todo mês de dezembro e janeiro a pessoa está... Poxa, cruel. Sem saber se vai... Não só aqui no serviço público, mas a gente está passando pelo... Eu acho que é uma década
do maior problema mental que acontece. Eu não me recordo da nossa época que a gente passava por isso. Exato. Hoje está demais, cara, as pessoas com depressão, cara, é sério a coisa. Ansiedade, sabe, os problemas mentais de hoje, eu acredito que no nosso tempo poderia acontecer, mas talvez como ninguém conhecia, no nosso tempo a gente passava no roçado, né? A nossa doença mental, a gente tinha que capinar. Eu me recordo bem, a gente falando de dificuldades aqui, passou um filme na minha cabeça, eu acho que também você chegou a passar por isso, comprava 1000 kg de açúcar, uma quarta de açúcar, uma banda de rapadura. Você ainda começa a comprar meio pão, né? Rapaz. E ainda tinha a prerrogativa se queria com manteiga ou sem manteiga. Cara, são tempos bons. Você quer com manteiga ou sem manteiga? Continuando o concurso aí, que eu contei um pouco. Finaliza essa parte do concurso aí. Pois é, então assim, como eu falei, eu passei, graças a Deus, em diversos concursos, estudando muito, né? E eu sempre digo para a juventude que eu tenho muito apreço e agradeço muito aos professores do município de Pentecostes. Eu nunca estudei sequer um dia, né? A não ser depois a faculdade que a gente faz. Mas ensino fundamental e médio eu nunca estudei nem em escola particular e nem em Fortaleza ou em outro município. Eu fiz ensino fundamental e médio no Pentecostes e me qualifiquei a passar nesses concursos, né, com a ajuda dos professores de Pentecostes. Então a gente sabe que se o estudante quiser, ele pode ser um grande profissional estudando aqui na escola pública de Pentecostes. Eu sempre estudei Francisco Sá, Escola Etelvino e Valdemar Alcântara. E só mudei de escola porque eu gostava de futebol. E aí quando se montava um time melhor do Valdemar, o pessoal me chamava para... E eu nunca esquecia de estudar, mas eu participava do esporte, da escola e do... Professor Cleiton, muito obrigado pela sua... ter cedido esse espaço, esse momento. Agora, para a gente finalizar, são 3 etapas que eu gosto sempre de encerrar minhas entrevistas. Missão, visão e valores. Qual a sua missão? A minha missão hoje é trabalhar em favor do povo, especialmente aqueles menos favorecidos. Eu acho que as pessoas menos favorecidas, elas têm menos oportunidade de reclamar, de dizer o que sente, de ser ajudadas. E eu nesses 8 anos à frente da assistência social, eu vejo isso e vejo como uma possibilidade mesmo de ajudar as pessoas, né, como ser humano, não só como vereador, mas a gente saber que tem pessoas sofrendo aqui no município de Pentecostes e a gente, enquanto político, enquanto pensador, enquanto, né, educador, a gente tem condição de dar essa contribuição para diminuir esse sofrimento da população, sobretudo os mais vulneráveis. A sua visão? A minha visão é de que o futuro do Pentecostes ele pode ser muito promissor dependendo de cada um de nós, né? E aí eu não coloco só os políticos aí na jogada. Eu acho que os políticos é apenas uma parte desse processo. Eu acho que o cidadão de bem, eu fico muito triste, eu saio, né, daqui do trabalho, passei muito tempo aqui na prefeitura e lá aí a gente para ali no semáforo, aí tá o sinal vermelho, aí você vê, começa a passar carro e moto cortando o sinal. Eu acho isso um péssimo sinal. Eu acho que a gente tem que, cada um ser humano, dar sua contribuição, fazer sua parte, fazer o certo, né? E eu estou dando o exemplo de sinal como uma coisa que as pessoas têm que refletir, né? Se existe a regra, todos nós devemos cumpri-la, mas eu acho assim que o Pentecoste ele está nesse período de transformação, que eu acredito que daqui a alguns anos a gente vai estar colhendo bons frutos, né? Na população, assim, de modo geral. Contexto geral. E quais são os seus valores? Esses valores eu acho que eu já sei até um pouco da resposta, mas quais são os seus valores? Eu acredito que meus maiores valores é assim, eu respeito muito o ser humano. Eu acho que eu respeito todo canto, né? Onde você entra, né? Você respeitar a pessoa branca, a pessoa negra, a pessoa amarela, a pessoa, sabe, é hétero, é homo, enfim,
eu acredito que a gente tem que ter respeito ao ser humano, independente de qualquer situação, e ética. Eu acho que na vida da gente a gente tem que ter muita ética, né? A gente tem que saber o que é certo, né? Aqueles valores do certo, do errado, tentar fazer o certo. Ninguém é perfeito, né? Nós seres humanos não somos perfeitos, mas não nos impede de buscar, né, certos valores que nos conduzam a certa perfeição, digamos assim. A perfeição no ser humano ela não vai existir nunca, mas se você nunca buscá-la, você não vai ter menos defeitos, né? Então assim, eu tenho isso comigo, eu tenho a família como patrimônio, assim, sabe, inegociável. Eu acho que é muito importante a ética, o respeito, né? A solidariedade. Eu acho que então tem certos valores na vida da gente. Eu acho que você não monta um ser humano só com um ou dois valores. É um conjunto de valores que faz com que, né, a pessoa ou ascenda, seja uma pessoa superior no sentido melhor da palavra, não que seja melhor do que os outros, mas seja uma pessoa boa, né? Ou se você não juntar esses valores durante a sua vida, você nunca vai conseguir ser uma pessoa boa, né? E compreendida pelos demais. Eu acredito muito nisso. Senhoras e senhores, estivemos aqui com o professor Cleiton, vereador, né? É porque está na mente do ser humano, vai ser sempre professor. O vereador ele é transitório. Isso, o professor é eternamente. Então estivemos aqui no gabinete, primeiro episódio, a gente vai voltar. Eu fico feliz de ter sido o primeiro vereador, né, escolhido para dar a ter esse diálogo, essa conversa, e já convido, né, para na sequência a gente... Voltaremos porque a gente está com um projeto de mês a mês, estamos acompanhando também de perto, né, o trabalho do Legislativo, acompanhar de perto e também dar oportunidade para que você possa informar para os nossos amigos internautas o que está se passando, o que está acontecendo, o que foi concluído e o que ainda está para ser concluído. Essa é a nossa ideia, vai ser a nossa missão, né, de passar também para a população tudo o que está acontecendo, não só no Legislativo, mas em toda a cidade. Vai ser nossa missão deste ano. Ao longo dos anos iremos tentar abranger todo o município, né? E para isso precisamos também de apoio, naturalmente, mas vai ser um trabalho que a gente vai tentar fazer com perfeição. Você acabou de falar em perfeição, né? Em igualdade social. Essa é a nossa luta, cara. Vai ser a nossa batalha. Pois eu agradeço e me coloco à disposição aí. Pronto. Mas com certeza nos meus projetos eu vou convidá-los até para a gente poder divulgar o que a gente está fazendo aqui na Câmara. Se vocês puderem vir, seria uma honra. Com certeza. Senhoras e senhores, tenham todos um ótimo dia, uma boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está vendo aí. Aqui no gabinete do professor Cleiton, tenha todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Boa semana para todos e vai estar disponível para você em todas as plataformas. Aguardem. Tchau. Abraço.